Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Nós estamos aqui mais uma vez para transmitir um pouco da palavra de Deus e rogamos ao Senhor que tenha misericórdia e abençoe ricamente aqueles que nos acompanham. Hoje nós vamos tratar do livro de Provérbios no seu capítulo 11, especificamente aquilo que nos é ensinado nos versículos 22 e 23. Então, eu peço a todos que ouçam atentamente, versos 22 e 23 do capítulo 11 do livro de Provérbios. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Então vamos entender um pouco aqui do contexto para que estas imagens fiquem mais claras para nós. Vale dizer que no Antigo Oriente, não é, e no Oriente Médio, como também em alguns outros lugares, há um costume cultural da parte das mulheres, ou de várias delas, em utilizar anéis, não é, argolas, brincos e em usar adornos também nas suas narinas. Né? Então, quando ele fala anel em focinho de porco, ele está fazendo uma comparação que fica mais fácil de compreender quando nós atinamos com este ponto. Mas também é importante salientar que a palavra porco aqui, ela tanto pode se referir ao porco doméstico, né, esse animal que nós conhecemos, ao porco de fazenda, como também pode se referir ao porco selvagem ou ao javali, né? De qualquer forma, o sentido aqui é muito claro quando nós pensamos nos dizeres do versículo 22. Seja ao porco, né, comum, seja ao javali, ao porco selvagem, o autor está nos falando sobre um tipo de animal que chafurda, né, na lama, de um tipo de animal que apresenta um forte e repugnante odor, ou de um tipo de animal que não se incomoda com a sujeira, com a impureza. Na verdade, tanto o porco como o javali eram animais considerados impuros nas leis cerimoniais judaicas que nós encontramos no Antigo Testamento. Não é? Então, entendendo bem estas questões contextuais, fica mais fácil também compreendermos qual é a lição moral que nós encontramos aqui nestes versículos. Então vou ler novamente o verso 22 que diz: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Então nós temos uma comparação aqui, uma comparação absurda, né? De um anel de ouro, de um adorno bastante elogiável, né? Mas que se encontra ali em um focinho de um animal imundo, né? Que se lambuza, vamos assim dizer, e que sente prazer também em se sujar. Então, basicamente, ele está falando sobre a mulher bela, né? Claro que isso aqui pode ser aplicável também aos homens, mas que não tem discrição. Quer dizer, mulheres e homens que são belos sob o aspecto físico ou visível, podem se tornar bastante feios e deploráveis pelo seu caráter ou pela sua atitude. Né? Também vale a pena dizer que este anel, né, ou que este adorno valioso, precioso, servia muitas vezes também como um símbolo de ostentação. Portanto, nós temos aqui beleza e riqueza, que são concentradas em uma determinada pessoa, mas que nada podem revelar acerca do seu próprio caráter, né? E o que vale, o que é importante aqui nas palavras do escritor é nós atentarmos para a beleza interior. Né? Não é que o livro de Provérbios despreze a beleza física, e muitas pessoas também incorrem nesse erro de interpretação. Não, quando nós, por exemplo, encontramos
fazemos a leitura lá do capítulo 31 do livro de Provérbios e o vemos descrevendo as mulheres virtuosas, ele diz que a mulher virtuosa é uma mulher elegante, é uma mulher que bem se apresenta, é uma mulher que sabe se vestir, que sabe se comportar. Mas, ao mesmo tempo, ele também vai enfatizar a beleza interior como algo maior, como algo mais elevado a ser buscado também por estas mulheres, né? Então, ele vai falar, por exemplo, que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Portanto, o ensinamento que nós temos durante no percurso de todo o livro, aponta justamente para estas coisas, né? Então, alguém pode ser muito bonito, né? Uma mulher pode ser muito bonita e pode também ser rica e bem-sucedida e próspera, né? E ainda assim o autor chama a atenção para o fato de que o caráter, o coração, não é que devem ser melhor avaliados. Repito, essa é uma realidade ou uma descrição que vale tanto para as mulheres quanto para os homens. O caráter acima de tudo, o coração deve ser certamente o centro das nossas ações e o centro da nossa análise quando julgamos as ações de outros, não é? Então, olhar para a beleza do coração é certamente mais seguro e também muito mais importante e necessário do que apenas se deixar iludir pelas aparências. De fato, as aparências enganam e elas podem nos levar a cometer diversos tipos de erros, não é? Então, vamos nos concentrar naquilo que é mais valioso, sobretudo. Uma outra coisa importante de se dizer aqui, ainda pensando no versículo 22, quando ele diz a mulher formosa que não tem discrição. A palavra discrição aqui, ela tem um sentido um tanto quanto amplo, né? Mas talvez o melhor entendimento que nós podemos ter desse termo é discernimento. Discrição aqui é sinônimo de discernimento, é sinônimo de bom juízo, é sinônimo de bom senso, né? Então, uma mulher virtuosa é uma mulher que tem bom senso, é uma mulher que tem discernimento, é uma mulher que pensa, é uma mulher que é inteligente, é uma mulher que sabe como agir em diferentes e até mesmo em delicadas situações. Ele tem em mente exatamente a conduta, muito mais do que propriamente a figura física, a aparência física. De novo, chamando então a nossa atenção para valores transcendentais, para valores que se encontram no nosso interior, nos nossos sentimentos, né? Aquilo que está no nosso íntimo, aquilo que está no nosso pensamento, certamente isso deve ser muito valorizado diante de um contexto em que nós estamos, né? De uma sociedade muito consumista, muito materialista. Por vezes, né, nós nos deixamos enganar e iludir por aquilo que os nossos olhos veem, né? Mas o coração, a análise do coração exige de nós nos determos mais profundamente, né, e conhecermos mais intimamente as pessoas, suas palavras, né, suas atitudes, porque isso certamente conta muito, né, nos relacionamentos que nós estabelecemos, ou pelo menos deveria contar bastante nos relacionamentos que nós estabelecemos. Então a comparação ela vai justamente nessa direção, não é? O contraste é justamente esse. Joia de ouro em focinho de porco, quer dizer, é um desperdício. É alguém que tem beleza, mas que não cuida do caráter. É alguém que é atraente aos olhos, de alguma forma. É alguém que é elogiável pela sua maneira de se portar. É alguém que é elegante, não é? É alguém que é refinado ou sofisticado no gosto que ele tem, por aquilo que é bom, por aquilo que é belo, pelo menos em termos de aparência física que se tenta transmitir,
mas, né, que tem o seu coração impuro, né? Essa mulher que não tem discernimento é uma mulher que não teme a Deus, uma mulher apóstata, né? É uma mulher que tem outros tipos de valores ou de princípios que afastam aqueles que estão próximos dela do seu Criador, e consequentemente vive errante, né? Então é mais ou menos esta a descrição que nós podemos encontrar aqui neste texto, né? Então essa é a comparação. Como joia de ouro em focinho de porco é a mulher formosa que não tem discernimento, que não tem discrição, né? Que não tem juízo, que não tem bom senso, né? Então ela pode ser rica, ela pode ser elegante, ela pode ser bonita, ela pode ser de alguma forma atraente, ela pode chamar a atenção por alguns dotes, né? Mas ela não tem o interior tão belo, vamos assim dizer. E por causa disso, ela pode até seduzir as pessoas e atraí-las de algum modo, mas certamente aqueles que não são mais cuidadosos quanto a estas questões que nós estamos colocando aqui, podem se dar muito mal, né? Podem se dar muito mal por conta do caráter que não é demonstrado por esta mulher, que tem uma joia de ouro, né, no nariz, mas que não é nem um pouco formosa na sua descrição. Então, é isso que nós temos. Aliás, lá em 1 Pedro, o apóstolo nos diz algo interessante nesse sentido. Lá em 1 Pedro, no seu capítulo 3, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, olha só que interessante, ele diz aqui, olha, falando para as mulheres, né? Ele fala que as mulheres, elas devem honrar os seus maridos, não é? Devem ganhar os seus maridos pelo procedimento. Aí o verso 2 diz: ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Então ele está falando sobre o procedimento, né, que é o verdadeiro traje, o melhor traje, né, que nós podemos vestir, que as mulheres devem vestir, né? A beleza interior é o que deve ser observado num primeiro plano por homens, por mulheres. Então é essa a recomendação que nós temos aqui da parte da palavra de Deus. E o verso 23 diz que o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. O autor está falando então sobre as aspirações do coração. Já que nós, no versículo anterior, 22, dissemos que era importante observar a beleza interior e aquilo que está semeado no nosso coração, como também aquilo que está semeado no coração das pessoas, porque é isto que move as pessoas. Vejam que ele fala do desejo no versículo 23. O desejo de quem é justo, o desejo dos justos, tende somente para o bem. Né? A lógica é que é evidente, nós não encontramos pessoas perfeitas nesse mundo. Nós não podemos nos iludir e achar que as pessoas não erram, que as pessoas não falham, que as pessoas não podem machucar, que as pessoas não podem decepcionar umas às outras. Não é? Mas ele está falando de uma tendência, ele está falando de uma lógica, né, que pode ser perceptível. Que é o seguinte: o desejo daquele que é justo, aquilo que move o coração de um homem justo, aquilo que atrai o homem justo, né, é o bem dos outros. Então, uma pessoa reta diante de Deus, uma pessoa reta aos olhos de Deus, se move pelo bem alheio, se move pelo bem dos outros. Né? É uma pessoa generosa, é uma pessoa que estende a mão, é uma pessoa que ajuda o aflito, o necessitado, é uma pessoa que ora por alguém que precisa, é uma pessoa que se coloca à disposição de atender uma demanda, uma necessidade que seja nobre. Então, o justo se inclina para o bem. O desejo da alma do justo é proporcionar o bem aos seus
semelhantes, né? E ele se satisfaz nisso, e ele tem prazer nisso. Então, basicamente, é esse o ensinamento. Agora, por outro lado, observem aqui que a continuação do versículo 23, diz que a expectação dos perversos redunda em ira. Os perversos têm aí uma expectativa, os perversos têm uma esperança, não é a esperança que se baseia em Deus. Na verdade, a expectativa deles é prosperar à custa dos outros. A expectativa dos perversos é machucar os outros para se engrandecer. A expectativa dos perversos é eliminar os obstáculos que as pessoas possam colocar diante deles, derrubar os seus semelhantes. Ao invés de fazer o bem aos seus semelhantes, o perverso quer derrubá-los, não é? Mas o que acontece aqui, a continuação do versículo diz, é que esta expectação deles acaba em ruína, acaba em nada, e eles se encontram então com a ira de Deus. Então a ira de Deus é o que está reservado para todo aquele que não tem um coração justo, para todo aquele que se deixa mover pela perversidade, pela maldade, né? Então vejam que esses versículos eles estão relacionados exatamente dessa maneira, né? E observem que aqui é a ira de Deus que está em evidência, tá? Quando ele fala aqui sobre a expectação dos perversos que redunda em ira, muito embora os perversos não vão realmente contar com a simpatia dos homens de bem, né? Mas a ira que o texto se refere é a ira que vem da parte de Deus. O castigo vem da parte de Deus. O juízo vem da parte de Deus para todos aqueles que conduzem as suas vidas desta maneira, apegados ao mal, à mentira, né? Apegados à prática da transgressão, apegados ao ódio, né? Ao ressentimento com seus semelhantes, tá? Então, vamos nos lembrar desses detalhes e vamos encerrar por aqui. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Você pode cuidar e deve cuidar da sua aparência, né? É importante que nós cuidemos bem dos nossos corpos para que sejamos saudáveis, inclusive, né? Que cuidemos da nossa saúde adequadamente. Nós não podemos nos opor a nada que possa retratar beleza, elegância, né? Nada que possa ser símbolo de algo que é útil, bom, proveitoso, né? Para quando pensamos em aspectos corporais ou visíveis. A questão realmente não é essa. A Bíblia não condena os adornos, o uso de brincos, né? Ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? E esse é um aspecto também cultural e contextual, como nós colocamos aqui. Mas, né, nós temos que dar prioridade e devemos valorizar muito mais a beleza do coração. Nós temos que valorizar muito mais aquilo que está no interior de cada um, aquilo que move, né, o desejo expresso de cada pessoa, que muitas vezes se revela pelas palavras, que muitas vezes se revela pelas atitudes, que muitas vezes se revela pelos procedimentos, pelos comportamentos. É isto que nós devemos levar em maior consideração, para estabelecermos os nossos relacionamentos, inclusive, de amizade, para nos casarmos com uma pessoa de quem nós gostamos ou de quem nós nos sentimos atraídos por alguma razão, né? Então, o caminho que a Bíblia apresenta é esse. Por quê? Porque senão nós vamos ter diante de nós uma beleza desperdiçada. Nós vamos ter diante de nós, né, algo que pode chamar a atenção sob um aspecto positivo, mas que é um verdadeiro desperdício pela impureza e pela sujeira que está ali escondida. Então, o verso 23 vem para reforçar esse ponto, dizendo que o desejo do coração do justo, aquilo que dá prazer ao justo é fazer o bem ao próximo. Em contrapartida, né, o perverso que tem prazer na maldade e em humilhar aqueles que se colocam diante dele, o perverso que quer machucar os seus semelhantes e que tem uma expectativa de que ele vai alcançar os seus objetivos com esses desmandos, com suas tiranias, né? com suas vinganças,
na verdade, a expectação dele, né, vai redundar em ira da parte de Deus. Que o Senhor nos faça belos, que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor nos faça desejar tão somente o bem, que nós nos apeguemos mais ao Senhor, temamos ao seu nome para cumprirmos todos os requisitos aqui que são colocados pela sua palavra em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.